Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno da Victor Vision e esse é um tutorial sobre como utilizar a ferramenta Graphic Primitive Display. Esse é um dos objetos do Unique View que é responsável por exibir informações na tela, certo? Essa ferramenta ela tem diversas funções, né, que exibem diferentes informações na tela do display. Então, mostrando aqui no Unique View, ela é essa ferramenta aqui, certo? E como que ela funciona? Aqui nas propriedades dessa ferramenta, você define um VP, certo? E aí, de acordo com as funções, né, que você desejar utilizar, você vai ter que escrever determinadas informações, né, a partir desse VP para exibir informações na tela do display, certo? Então, agora falando sobre quais são essas informações, né, que devem ser escritas nos VPs, eu vou acessar aqui a nossa documentação, vou abrir o Unique View na tela inicial, clicar nessa aba aqui, documentação, e abrir o nosso guia de desenvolvimento, né, o Development Guide. Então, vou abrir aqui a documentação e eu vou realizar uma pesquisa aqui para localizar os detalhes dessa ferramenta, Graphic Primitive Display, a abreviação GPD. Então, vou clicar aqui no índice para ser direcionado para a página do GPD. Aqui estão alguns detalhes e o que a gente vai consultar nesse momento vai ser a tabela aqui, né, que mostra quais são, né, as funções que essa ferramenta tem. Então aqui, por exemplo, função de fazer um ponto na tela do display, fazer linha, retângulo, aqui seria um retângulo preenchido, né, com uma determinada cor, dentre outras funções gráficas, né, que essa ferramenta possui. Nesse tutorial, a gente vai utilizar essa função aqui, para fazer um retângulo, né, preenchido com uma determinada cor, certo? E como que as informações devem ser escritas nos VPs, né? Vou subir aqui a documentação, aqui estão os detalhes. Todas as funções tem esse mesmo princípio de funcionamento, tá? Então, se você quiser utilizar uma função diferente dessa, né, do retângulo, você pode seguir essa mesma ideia aqui. O fundamento é o mesmo para utilizar as funções do GPD, certo? Então, lá no projeto, você definiu um VP, né, para o GPD. Então, aqui no primeiro VP, você deve escrever o valor de function code, né, o código dessa função. Como que você sabe qual é o código da função que você vai utilizar? Você deve consultar a tabela, né? E aqui está abreviado FNC, né, o que é o código da função, e aqui estão os valores correspondentes. No caso da função que a gente vai utilizar, o valor é o 4 hexadecimal, certo? Então, no primeiro VP, né, no VP do GPD, você deve escrever esse valor aqui. E importante, né, para quem não sabe como escrever valores em VPs, você pode, nesse mesmo documento aqui, né, o Development Guide, você pode consultar os detalhes aqui, ó, write VP. Vou consultar aqui em cima, certo? Aqui estão os detalhes, né? Dentro do protocolo de comunicação serial, né? Do nosso display aqui. Vou consultar a parte de escrever em VPs. E aqui tem exemplos, né? Para escrever em um VP único, né? Por exemplo. Então, resumindo aqui, né? Esse é o pacote serial, né? Aqui os valores estão escritos em hexadecimal. Resumindo como funciona esse pacote serial, né? Aqui o 5A5 é o frame header, certo? O próximo byte aqui é o byte count, né, que determina quantos bytes o pacote serial possui após esse byte aqui, né? Então, quantos bytes tem aqui no pacote serial. Aqui 82 é a função, né, desse pacote serial. No caso, 82 significa a função de escrever em VPs. Aqui se determina qual é o VP que vai ser escrito o valor e o data é o determinado valor a ser escrito, tá? E aqui tem um outro exemplo de escrever em VPs sequenciais, que é o que a gente vai utilizar nesse caso aqui, né, do GPD. Pois não é em somente um VP, né, que os valores vão ser escritos, são em vários VPs. Então vai ser utilizado dessa forma aqui o pacote serial, né? Então, para utilizar o Graphic Primitive Display, você vai ter que escrever em VPs sequenciais, né, escrevendo seu pacote serial dessa forma aqui. Então aqui tem um exemplo, né? Aqui o início do pacote serial mesmo, aqui você define o VP, né? E aqui você define o data. Então, aqui, por exemplo, cada VP tem 2 bytes. Então, esse valor aqui seria escrito no primeiro VP, né? Aqui, no caso, está o VP0. Então, no VP0 seria escrito 22 hexadecimal, né? 22. No próximo VP, que seria o 1, seria escrito 71, certo? E o tamanho do pacote serial, né? Em quantos VPs vão ser escritos, depende aqui do byte count, tá? Então, é dessa forma aqui que você escreve em VPs sequenciais, certo? Essa é o comando que a gente vai utilizar para escrever as informações do Graphic Primitive Display, certo? Então, voltando lá para os detalhes do GPD, né? Então você vai ter que utilizar o comando serial ali, né, de escrever em VPs.
E no primeiro VP você vai escrever o function code, constando a tabela ali. Aqui no VP mais um, né, que seria o próximo VP. O VP que você definiu no GPD, somado de uma unidade, né? Então, por exemplo, se você definiu aqui no meu projeto, por exemplo, eu defini que o GPD está no VP 0, certo? Então, no VP 0, eu vou escrever o FNC, né, o function code, e agora no VP 1 deve-se escrever o function count, né? No VP mais um do seu projeto, você determina ali o function count. E o count representa quantas vezes, né, essa função vai ser executada, certo? Então, aqui no caso, eu vou utilizar uma função de retângulo, né? Então, se eu quiser fazer somente um retângulo, eu determino aqui um function count, né? Se eu quiser fazer 2 retângulos, 2, assim por diante, certo? Então, esse VP armazena essa informação de function count, VP mais 1. E do VP mais 2 em diante, você deve escrever o function data, certo? O function data varia de acordo com cada função do GPD. E essas informações podem ser costadas aqui na tabela também, né? Aqui que você consulta. E o data são essas informações aqui, ó. No caso, né, dessa função. Cada função aqui vai ter o seu data, né? Vai ocupar uma quantidade diferente de VPs. No caso dessa função retângulo, de desenhar um retângulo, aqui, ó, você pode verificar aqui na tabela tem o length, né? Quantos VPs ocupa. E aqui qual que é o endereço, né? Então, no caso ali no primeiro VP, né, do data, você deve escrever aqui as coordenadas x e y. No primeiro VP a coordenada x, no segundo VP a coordenada y inicial, certo? Tem essezinho aqui que representa que é o xy inicial do seu retângulo, tá? Então, é as coordenadas top left, né, superior esquerda do retângulo. Então, deve ser nessa sequência aqui também. No primeiro VP você vai escrever a coordenada x, no segundo a coordenada y do retângulo, certo? Então, esses dois primeiros VPs do data são ocupados por essas informações. E os dois próximos VPs armazenam as informações de x e y final, né? Do canto inferior direito do retângulo. Então, aqui no terceiro VP você escreve o x inicial e no quarto VP o y final. Desculpa, no terceiro VP é o x final e no quarto VP o y final. E no quinto VP você deve escrever a informação de cor desse retângulo, certo? Então, cada retângulo do GPD ocupa 5 VPs, certo? Com as informações de data. Então, para ficar mais claro, né, para entender melhor, vamos montar aqui um pacote serial que vai desenhar ali um retângulo, né, na tela do display utilizando o GPD. Então, começando a escrever aqui o meu pacote serial. Primeiro eu vou escrever o frame header, né, 5A a 5, que é o padrão ali do nosso display. O próximo byte vai ser o byte count, né, que você determina após você escrever aí no seu pacote serial, você conta os bytes e escreve isso aqui. Então, vamos deixar para depois. Aqui o código da função, no caso o 82 de escrever em VP. Agora o VP, que vai ser escrito, né, os valores. No caso, esse deve ser o VP do GPD, né, que eu determinei aqui como sendo 0 nesse exemplo. Então, vou escrever aqui esses próximos 2 bytes que armazenam qual o valor do VP. E agora devem ser escritas aqui as informações do data, né? Então, como eu havia dito aqui anteriormente, no primeiro VP, né, em todas as funções do GPD, no primeiro VP você deve escrever o FNC, né, o function code, que no caso ali corresponde a 4. Então, vou adicionar aqui no pacote serial. No primeiro VP eu vou escrever o valor 4. No próximo VP é o function count. Quantas vezes vai ser executada a função? Vou desenhar somente um retângulo. E a partir, né, desse VP aqui, se armazenam as informações de data, tá? Então, consultando a tabela aqui, a próxima informação é o x inicial, certo? Então, no caso aqui desse exemplo, né, eu já estou com esse projeto aqui carregado na tela do display, então vou mostrar para vocês aqui, né? Então, o display está com uma tela com fundo preto e eu adicionei um numeric display, tá? Que está em cima do GPD. Ele está em cima, eu digo que ele está numa camada superior à camada do GPD nesse projeto. Se você quiser visualizar qual camada estão os objetos no NickView, basta clicar aqui nesse botão, o O, né, de Order, que vai ser exibido aqui embaixo do tipo de objeto qual a camada que ele está. Então aqui o GPD está na camada 0, o numeric display na camada 1, tá?
Então ele está em cima do GPD. Então eu posso desenhar aqui, por exemplo, né, nessa demonstração aqui, eu vou desenhar um retângulo embaixo desses números, certo? Que estão sendo exibidos na tela aí, 999. Vou desenhar um retângulo embaixo, né? Porque o GP dele está numa camada inferior ao numeric display, certo? E seguindo com as informações aqui do pacote serial, né? Eu vou determinar aqui as coordenadas x e y inicial. Então, no caso, eu vou desenhar aqui correspondente à mesma posição inicial desse objeto, né? 400 em x e 200 em y, tá? No caso, esses valores estão em decimal, mas no pacote serial, os valores são todos em hexadecimal, tá? Então, tem que se atentar a isso. Então, vai ser 400 em x inicial e 200 em y inicial. E prosseguindo aqui com as informações, agora são o x final no próximo VP e no VP seguinte o y final, tá? Então eu vou determinar valores aqui de x final e y final, tá? E o próximo VP armazena a cor, certo? Fill color, a cor de preenchimento. Então no caso, nosso display trabalha com a codificação RGB 565, tá? E se você quiser consultar, né, qual o valor hexadecimal correspondente da cor, você pode clicar aqui, ó, na propriedade de um numeric display, por exemplo, aqui em font color, você pode clicar nos 3 pontinhos, vai ser exibida essa paleta de cor, certo? E aí você pode selecionar uma cor, clicar em OK aqui, por exemplo, aí você confere qual é o código hexadecimal dessa cor, tá? Então, o vermelho aqui, por exemplo, o valor correspondente é F800, certo? Então, eu vou fazer um retângulo vermelho. Então, nesse VP, que armazena a informação de cor, eu vou escrever F800, certo? E agora o que falta aqui nesse pacote serial é o byte count, certo? Então, vamos adicionar aqui o byte count. Ao todo são 17 bytes, então, escrevendo aqui o valor hexadecimal. E beleza, então, esse seria um pacote serial para escrever nessas coordenadas aqui, né, desenhar um retângulo vermelho. Então eu vou enviar esse pacote serial para o display e mostrar para vocês o retângulo sendo desenhado aqui nesse Graphic Primitive Display, certo? A partir do envio do comando serial. Então eu vvou abrir aqui o Unique View Terminal, onde eu consigo enviar comandos ali diretamente para o display, certo? Então aqui no console você pode escrever o seu pacote serial. Então eu vou escrever aqui esse pacote serial que a gente montou, né? E importante, aqui no console, né, para quem for utilizar, para enviar os pacotes seriais, eles têm que estar entre colchetes, dessa forma aqui. Tá? Então, eu estou com o display já conectado aqui ao meu computador. E já defini aqui o baud rate da comunicação no terminal. Então, basta enviar aqui o data, né, clicar em Send Data. E como vocês podem ver, foi desenhado ali um retângulo vermelho, né, na tela do display, utilizando essa ferramenta, Graphic Primitive Display. Certo? Então, é assim que você utiliza esse objeto, né? O GPD. Para todas as funções do GPD, o princípio é o mesmo, tá? De funcionamento. E entendendo aqui como funciona, você pode criar diversas interações aí na sua aplicação, né? Por exemplo, aqui eu vou dar vou mostrar para vocês. Se eu quiser esconder esse retângulo na tela do display, eu poderia enviar um comando serial alterando somente o valor desse VP aqui, que armazena a informação de cor, certo? Esse VP que está armazenando a informação de cor é o 7º VP, certo? Aqui no VP 0, no caso, está sendo escrito o valor 4. Aqui no VP 1, VP 2, VP 3, 4, 5, 6, certo? Partindo do 0, o 0 sendo o primeiro, né? O VP 6 aqui, ou seja, o 7º VP, está armazenando a informação de cor, tá? Então, se eu quiser alterar somente a cor ali, né? O que é interessante? Nessa aplicação, o fundo é preto, certo? Então eu posso, por exemplo, esconder esse retângulo pintando ele na cor preto, tá? Então eu vou escrever aqui um pacote serial rapidamente para alterar somente aquele VP, né? Que seria o VP6 que a gente determinou. Então eu vou aqui escrever aqui um comando de escrever valores em VP, no VP6. E a cor preto, né? O valor preto é o 0. Tá? Então eu vou escrever aqui 0 no VP6, que é onde está sendo armazenada a cor. Então enviando aqui o data, alterei a cor do retângulo, certo? Se eu quiser que esse retângulo seja exibido novamente,
Basta escrever a cor do retângulo, né, mais uma vez, e enviar ela para o VP. Beleza, pessoal? Então é assim que utiliza o GPD, e esse foi mais um tutorial da Victor Vision.